Atenção para as nossas transmissões além de Brasil e Haiti, 9h30 da noite com Ulisses Costa. Antes, às 7 da noite, tem Escócia e Marrocos. Esse jogo importantíssimo que nós vamos transmitir, porque a gente precisa ficar de olho nesse próximo adversário do Brasil, que é a seleção da Escócia, e principalmente no placar que vai sair dali, que vai ser importante para a gente construir o nosso saldo de gols também. Então, transmissão do Rogério Assis desse jogo, e mais cedo, Estados Unidos e Austrália, os americanos se vencerem, deixaram uma ótima impressão na primeira rodada, se vencerem também vão se garantir já na próxima fase da Copa do Mundo. O Jornal Gente fica por aqui, você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no Instagram, segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, você sabe, num formato novo, num formato rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E nós recebemos com grande alegria no estúdio de hoje a nossa convidada especial, Vera Lúcia Raposo do Amaral. Ela é psicóloga e presidente do Hospital Sobrapar, Crânio e Face. Muito bom dia e seja bem-vinda mais uma vez, viu, Vera? Bom dia, Gustavo. Um grande prazer estar aqui com você hoje. É sempre muito bom receber a Vera, porque eles fazem, ela e a família, né, fazem um trabalho impecável que a gente vai contar um pouco dessa história no programa de hoje. E falar também, claro, das novidades. Vera, como é que começou essa história? Eu queria que você nos apresentasse o Hospital Sobrapar, porque ele já está completou 47 anos, ela começou sua história em 1979, e eu queria entender quando começou, qual que era o objetivo e o que mudou a partir de então? Então, o Hospital Sobrapar Crânio e Face é um hospital especializado em cirurgia plástica reparadora. E ela começou com o meu marido, o Dr. Cássio Menezes Raposo do Amaral, que vindo dos Estados Unidos e da França, ele se especializou na reconstrução de grandes anomalias de face. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi contratado pela Unicamp, que estava começando. Sim. O professor Severino Vaz estava formatando a Unicamp. Juntando os craques. Juntando os doutores que estavam no exterior. E o Cássio veio já com a ideia de fazer um hospital especializado, porque um hospital para tratar e reabilitar Sim. crianças que nascem com anomalias craniofaciais, é necessário uma equipe muito complexa e diversificada para que toda a recuperação da criança seja feita para que ele se torne um adulto independente. Sim, é um atendimento multidisciplinar. É um atendimento interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, quando o Cássio voltou, ele começou um longo caminho que culminou com a construção desse hospital e a criação da Sobrapar, que é uma sigla
Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial. Sim. E aí começou ele como cirurgião e eu como psicóloga. Então, sim. já começou com uma equipe Porque interdisciplinar. até isso faz parte e bastante ainda, né? E interessante porque nós éramos a equipe interdisciplinar. A equipe completa. E começamos, e o Cássio começou as primeiras cirurgias na Unicamp, depois foi construído o hospital, e com muitos desafios, evidentemente. Sim. Nessa época nem existia o SUS, né? O SUS é de 1984. Sim. E aí as coisas foram evoluindo, e até que ele, em 2005, veio a falecer, Sim, não sim. é? E aí eu assumi a presidência do hospital com os meus filhos, que estavam se formando, o Cássio no exterior. Ainda estava em processo de formação, Estavam né? em processo de formação, porque isso faz 21 anos, né? Sim, sim. E o César, que é o filho mais novo, também estava terminando a faculdade de medicina. Aí os dois se formaram cirurgiões plásticos, posteriormente cirurgiões crâniofaciais, e voltaram e assumiram as sandálias do pai. Então, isso é bonito. muito bonito os filhos que, de alguma forma, assumiram o sonho do pai e o legado, né? Porque Sim. o que o Cássio deixou é mais do que um sonho, é um sonho que virou realidade. Sim. E é muito legal eles terem interesse em manter esse trabalho, enfim, vivo, então, desde então, né? E desde então, acho que está no DNA da família, porque claro. realmente eles assumiram, e hoje o hospital cresceu muito, né? Estamos em expansão, somos contratualizados pelo SUS, atendemos uma população desprivilegiada socioeconomicamente, e oferecemos um trabalho praticamente único no país, né? Então, nós recebemos pacientes do norte ao sul do país. E aí envolvem, hoje em dia, crianças, adolescentes, adultos, todos. Nós praticamente atendemos quase que a criança antes de nascer, porque hoje em dia, com a evolução da medicina, já tem o diagnóstico intraútero de que a mãe está grávida de uma criança com uma anomalia facial. Aí nós damos um apoio para essa família, né? Porque é um trauma. Sim. A mãe que espera, que sonha com uma criança de uma forma. A família, né? A família toda, e de repente nasce uma criança com um compromisso na face. Que, na verdade, a face é o nosso encontro com o mundo, não é? É o nosso. Nós não. A única coisa que no nosso corpo que nós não escondemos. Então, como a anomalia é facial, atinge todas as nossas grandes áreas de percepção, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, a gustação, a fala. E naturalmente, com tudo isso, é o seu relacionamento com o resto do mundo que fica também, de alguma forma, tendo que ser atendido por uma equipe especializada. É porque não tem ninguém que chega lá com uma coisa simples. Ali é realmente quando tem um problema mais complexo. É isso, Sim. né? Nós costumamos, o Cássio, inclusive, meu filho, costuma falar que a gente é a luz no fundo do túnel, né? Quando a família já percorreu de norte a sul do país, diferentes profissionais, eles acabam chegando até nós de uma das formas mais inusitadas possíveis, né? Porque hoje nós recebemos crianças indígenas desde lá dos fundos da Amazônia até mesmo do exterior, crianças que vêm da guerra. Então, é realmente quando a família já procurou todas as saídas possíveis, acabam chegando até nós. Os casos, evidentemente, mais difíceis de serem tratados, que a gente chama de anomalias sindrômicas, que são as congênitas sindrômicas, isto é, são aquelas que as crianças nascem com uma síndrome crâniofacial. Sim, e são tratamentos longos, não é que vai até lá e um procedimento só se resolve. Normalmente,
anos se passam com esse acompanhamento. Em alguns casos, sim. Não são todos os casos, às vezes uma cirurgia apenas pode resolver o problema, mas na maioria das vezes é um tratamento longo, principalmente as das fissuras labiopalatinas, que inclusive é a mais comum, porque em cada 650 crianças nascidas vivas, uma nasce com anomalia. Com essa anomalia de fissura labiopalatina, que pode ter diferentes expressões, desde a mais simples, que é simplesmente abertura no lábio, até as mais complexas, que são as fissuras bilaterais completas, que pegam o lábio e todo o céu da boca. E aí temos muitas infecções de ouvido, problemas graves de fala, de mastigação. Então, essa criança tem que ser tratada cirurgicamente, várias cirurgias, e também por uma equipe interdisciplinar. Então acaba tendo um relacionamento muito próximo e muito longo com alguns pacientes, né? Sim. É interessante, Gustavo, que nós passamos a fazer parte da família. Sim. Porque a família convive tanto conosco, a criança vem tantas vezes durante o período... E no momento de fragilidade, né? Fragilidade, sim. E a criança fica 18 anos, quer dizer, já não é mais criança, é um adolescente, é quase que um jovem adulto, está lá conosco ainda. E a família, de alguma forma, participa ativamente desse tratamento, porque parte do tratamento é feito com a família também, através dos nossos psicólogos, através dos fonoaudiólogos, dos dentistas, que tem, de alguma forma, uma atuação quase que semanal com eles, né? E nós temos também outros projetos que são interessantes, na minha opinião, que é um deles que veio de uma necessidade da psicologia, que se chama A Escola no Hospital, que eu até tenho um interesse particular nisso, porque sou psicóloga, e acredito que um dos principais problemas do indivíduo, da pessoa, é a evasão escolar, é a criança não conseguir ir bem na escola, isto é, conseguir ultrapassar os grandes desafios da escola, que é a aprendizagem da leitura e da escrita e da matemática. Então, nós temos um projeto lá no hospital que se chama A Escola no Hospital. Então, somos pedagogas e psicopedagogas, neuropsicopedagogas, que trabalham com as crianças com dificuldade. Dentro do hospital? Durante o tratamento? Durante o tratamento. Olha então, só. é um contra o trabalho da escola para fazer com que a criança não tenha evasão escolar. E que vá e que siga seu caminho dentro da aprendizagem escolar, que essa é uma grande preocupação nossa. Aliás, para esse público, principalmente, e para qualquer um, né? Eu acho que a educação é o grande poder de liberdade que dá ao indivíduo, ao indivíduo, sem dúvida nenhuma. Educação é o que salva. É o que salva. E a gente sabe que se é difícil para uma criança que tem todas as ferramentas, muitas vezes ultrapassar os desafios da escola, pode-se imaginar que uma criança com uma anomalia craniofacial mais grave tenha muita dificuldade de se desenvolver bem na escola, né? O hospital é uma instituição privada e filantrópica, que realiza aqui, eu tenho alguns dados aqui, em média 1.200 procedimentos cirúrgicos e mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais por ano em pacientes em situação de vulnerabilidade social de todo o Brasil, como falamos aqui. De onde vêm esses recursos? Porque para quem está sendo atendido, o custo é zero. Mas para vocês, eu imagino que seja muito caro manter um projeto como esse. Sim, é verdadeiramente um desafio diário, né? É uma luta diária. Então, nós temos 40% do nosso orçamento vem do SUS, certo? Os demais 60%, eles vêm de inúmeras ações. Outras fundações que dão recursos, projetos que são financiados, inclusive, por fundações norte-americanas, como o Smile Train, que é uma fundação importante que apoia o tratamento das fissuras labiopalatinas. E temos doações de pessoas físicas, jurídicas, e temos as emendas parlamentares.
As emendas parlamentares são aquelas verbas que são destinadas pelos deputados federais, estaduais e os senadores, e que nos permite manter um parque tecnológico altamente especializado, Sim. que hoje em dia os equipamentos cirúrgicos, os equipamentos de anestesia, enfim, Sim. tudo é muito caro. E nós temos as verbas parlamentares que permitem a aquisição de equipamentos altamente sofisticados e também de apoio à manutenção do hospital. Então, com essas ações todas, nós conseguimos manter o hospital com uma saúde bastante importante, o hospital é como qualquer outra organização. Se você tiver um prejuízo, naturalmente ele vai entrar em estado de Sim. UTI, não é? Sim, e é bom a gente sempre lembrar porque existem as verbas parlamentares aí, enfim. Essa, no caso, é a melhor utilizada, né? Sim, Essa sem aí. dúvida. As emendas parlamentares destinadas à saúde são de extrema importância para a população em geral. Sim. Certo? E principalmente para os hospitais filantrópicos. Sim. Porque vocês sabem que os hospitais filantrópicos Santas Casas respondem por 60% do atendimento do SUS. Então, se os hospitais filantrópicos e Santas Casas, eles, de alguma forma, entrarem em dificuldades financeiras, quem vai ser o... Reflete na população diretamente, né? Diretamente na população. Hoje nós estamos recebendo com grande alegria Vera Lúcia Raposo do Amaral. Ela está à frente do Hospital Sobrapar Crânio e Face, que faz um trabalho impecável. Enfim, a gente está contando um pouco da história. Nós vamos fazer uma primeira parada aqui. Na sequência, temos novidades, inclusive do hospital. A prefeitura andou trazendo uma concessão de uma área nova para eles também. Vamos contar um pouco dessa história. Portanto, não saiam daí. Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, essa revista de variedades que traz um pouco do dia a dia da região metropolitana de Campinas. Antes de nós continuarmos a nossa entrevista, a nossa conversa aqui com Vera Lúcia Raposo do Amaral do Hospital Sobrapar, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional, através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br
ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo hoje com grande alegria a Vera Lúcia Raposo do Amaral. Ela é presidente do Hospital Sobrapar Crânio e Face. Vera, a Prefeitura de Campinas entregou recentemente o termo de concessão de direito real de uso de uma área com mais de 28 mil metros quadrados, localizada ali no entorno do hospital, e que dá direito de uso por 30 anos, que é um prazo que depois poderá, claro, ser prorrogado também, e que será utilizado para ampliação das instalações do hospital. Como é que foi esse processo? Porque não é simples. E qual que é a importância dessa nova área para vocês? Sim, sabe, foi um processo longo, né, que teve inclusive uma aprovação em 2 etapas pela Câmara Municipal de Campinas e que foi aprovado por unanimidade. Então, eu agradeço aos vereadores. E se não tivesse sido, hein? Foi aprovado e nós de coração agradecemos, passou por todas o processo da prefeitura e finalmente foi destinado. Essa área fica no entorno do Hospital Sobrapar, dando para essa nova bairro que praticamente está nascendo, que é o novo Alphaville, que é da antiga fazenda Santa Genebra. Isso, exato. Então, entre nós e a Mata Santa Genebra, só terá uma grande avenida, né, de 2 mãos. Então, ela vai ficar incorporada ali ao bairro novo que está surgindo. Incorporada ao bairro novo, porque o terreno do Hospital Sobrapar também é parte da fazenda Santa Genebra, foi desmembrado e foi comprado pelo Abram Kaczynski e doado para o Hospital Sobrapar, na época, né, para o Cássio. E agora tem uma outra área que também foi incorporada e, finalmente, esta área nova que foi concedida pela Prefeitura de Campinas por 30 anos, com prorrogação de mais 30 anos. É muito importante para nós essa área, porque ela vai permitir uma expansão, principalmente do trabalho interdisciplinar, porque, na verdade, quando você tem um trabalho tão especializado como o nosso, a demanda sempre aumenta. Nunca diminui. A demanda sempre aumenta, mesmo porque as pessoas acabam conhecendo o serviço, sendo indicado, e nós precisamos de mais espaço para aumentar o atendimento, né? E vocês acolhem também as famílias que vêm com os pacientes? Como é que funciona isso? Não, nós não temos assim nenhum hotel ou mesmo forma de acolher a família. Então, nós temos uma parceria com a casa Ronald McDonald. Sim, que faz um trabalho ótimo com relação a isso. Que faz um trabalho em uma outra casa que também nos acolhe as nossas famílias que vêm de fora e que não têm condições de manter o seu próprio familiar, né? O próprio familiar na estada em Campinas. Sim. O SUS tem um procedimento que se chama tratamento fora do domicílio, TFD, mas que na maioria das vezes não cobre. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, a gente tem algumas parcerias importantes em Campinas para que as famílias fiquem lá durante o tratamento, né? Sim. E muitos são realmente da região de Campinas, vão e voltam e tudo, São Paulo e de cidades próximas, né? Também, isso ajuda. Que ajuda. Nós temos ali no Hospital Sobrapar, inclusive já visitei há um tempo atrás, um bazar, que inclusive ele foi fundado pelo Dr. Cássio Raposo, né, na época lá, enfim, e que é uma importante fonte de renda também. Queria entender como funciona e chamar a atenção para as pessoas conhecerem esse bazar, que tem muita coisa legal lá, viu? É uma viagem no tempo. É isso aí, principalmente para quem gosta de coisas diferentes de brechó. Lá no bazar tem de tudo. As pessoas doam aquilo que não
é mais interessante para eles. Isso envolve o quê? Qualquer coisa, Qualquer móveis, coisa, roupas, tudo. olha, desde discos Imagino antigos, que chega lá. Discos antigos. O disco é bom, hein? Vou dar uma olhada. CDs, sabe, roupas, eletrodomésticos, móveis, livros. Então, é um brechó de utilidades múltiplas. E tudo aquilo que as pessoas não querem mais, nós arrumamos, principalmente móveis, eletrodomésticos, televisão, geladeira, micro-ondas, e vendemos isso. Representa hoje uma grande percentual da nossa sustentabilidade. Hoje está por volta de 14% do nosso orçamento. Olha que beleza! É muito interessante. Mas o mais interessante é que quando a gente tem uma oficina lá e arruma as coisas, os objetos doados, de alguma forma, aquilo que não serve mais para uma pessoa vai servir para outra, e isso traz um grande benefício para o hospital, além de ser realmente uma viagem no tempo que é interessantíssimo conhecer, né? Porque eu fui uma vez lá, nossa, você vê móveis, eletrodomésticos antigos, enfim, e que o hospital faz a manutenção, coloca para funcionar, e isso aí atende várias outras pessoas. Os móveis são interessantes, tem quadros, tem ferros de passar do ano do século passado, e é muito interessante mesmo, principalmente para quem gosta de antiguidade. Assim, nós temos um barracão só especializado nesta área. E para quem quiser doar, é só chegar com o produto lá? Como é que funciona? Só telefonar, nós temos os caminhões que vão buscar, que ótimo. Sabe? Temos lá um cronograma de buscar na casa da pessoa, e mandamos o caminhão dependendo do tamanho da doação, se é móveis, são coisas grandes, maiores, né? Então, nós temos possibilidade de buscar. A gente está chegando no final do programa, da entrevista. Eu queria saber de que forma as empresas podem ajudar o trabalho do Hospital Sobrapar. Enfim, existem incentivos fiscais. Como é que funciona isso? Temos aqui o imposto de renda, né? Que a pessoa destina uma parte que é uma renúncia fiscal do governo, né? Físicas e jurídicas. Físicas e jurídicas. Sim. E aí ela doa para, na verdade, esse dinheiro entra na prefeitura através da Secretaria da Assistência Social, e depois a Secretaria tira 20% do que é destinado, e o valor restante é destinado diretamente para o hospital, e que compõe uma grande parte da renda também. Sim. É muito interessante. E para fazer essa doação, entrar em contato com vocês, pode qual é o melhor caminho? Pode entrar através do site, através dos nossos telefones, e através da nossa área de marketing também, e é muito fácil. Eu queria agradecer aqui o carinho e a presença da doutora Vera Lúcia Raposo do Amaral. Ela é presidente do Hospital Sobrapar Crânio e Face. Queria também aproveitar e mandar 2 abraços mais especiais também para o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral e também Dr. César Augusto Raposo do Amaral, ambos cirurgiões plásticos, os filhos. É a família que cuida e faz esse trabalho maravilhoso que merece atenção tanto das pessoas físicas quanto jurídicas. Enfim, é um dinheiro muito bem encaminhado. Parabéns, viu? Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço essa divulgação. A comunidade de Campinas precisa conhecer o hospital, e aproveito a oportunidade para convidá-los a todos a nos conhecer, que eu acho que é uma experiência muito interessante. E obrigado por estar aqui, obrigado por sua atenção. Sempre bem-vinda. Vamos fazer mais uma parada? Não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação.
o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E eu gostaria de lembrar aqui no final do programa que a Blue Lord, há mais de 10 anos, é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e viva a experiência desse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E aproveitar nesse final de programa e cumprimentar alguns dos aniversariantes dessa semana. Beijo pra Ivone Canguçu Dias, estava devendo um beijão, um beijo pra você, parabéns. Cláudio Quercia também fez aniversário, grande abraço. Joyce Joste também, parabéns. Ana Jeremias, beijo para você e também para Angélica Castro. São alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta. Edson Freitas na mesa de som. Esse sim é craque, ela também muito bem acompanhado, Alan Zanelato na direção de imagens, muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui rapidinho, que me pediram aqui, eu acho bem legal, que está marcado para o dia 26 de julho, anotem aí, a Volta do Chapadão, olha que legal. Que é um tradicional evento automobilístico e cultural de Campinas que resgata a memória do Circuito do Chapadão, que são as famosas corridas de rua que agitaram a cidade de Campinas entre 1935, olha só, e 1958, e que nesse ano vai reunir exposição e desfiles de carros antigos, shows musicais, área gastronômica, sorteio de brindes e muito mais para homenagear Benedito Lopes. Quem é Benedito Lopes? É o campineiro voador, um dos grandes pioneiros do automobilismo da região de Campinas. Então a Volta do Chapadão vai acontecer no dia 26 de julho, então já coloquem aí na sua agenda, a partir das 9 da manhã, ali nas imediações da Torre do Castelo, no bairro Chapadão. Grande abraço para o Ronaldo Topetti, que está organizando o evento, está dado o recado, um evento muito legal. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas.